Especificamente, aqui é o professor Thales Brandi. A gente vai começar nossas aulas online agora e a gente vai começar hoje, na verdade, com uma pequena revisão do que a gente estava vendo, do que a gente tinha visto, para a gente conseguir partir daí, né? Já tem mais de um mês que a gente não se vê e acho que é importante relembrar, tá? Vamos lá. A gente estava vendo então sobre a cinemática, né? O que é a cinemática? É a parte da física que vai estudar os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta o que causa esse movimento. Então a gente estuda questões de velocidade, de aceleração, de diferença, né, de variação de espaço, de deslocamento, o quanto que ele demora para andar, o quanto que ele demora para se locomover, sem se preocupar como que ele está fazendo esse movimento, o que levou ele a fazer esse movimento. Tá? E aí, se a gente passa para isso, a gente tem alguns conceitozinhos para entender. Por exemplo, o primeiro deles é o conceito de trajetória. Trajetória nada mais é do que o caminho percorrido por um móvel. Para eu definir essa trajetória, eu tenho que ter um ponto de partida para saber de onde que eu estou começando a observar, que é o marco zero. E ela tem um referencial adotado, porque, por exemplo, se eu estou lá no avião e eu jogo uma bolinha desse avião, olha aqui, ó. Se eu estou dentro do avião e eu jogo a bolinha, você vai ver essa bolinha caindo em linha reta. O avião está indo e você vê a bolinha caindo aqui em linha reta. Você está aqui na frente, para você a bolinha está caindo em linha reta. Se eu vejo daqui da Terra, daqui de baixo, eu estou aqui embaixo e eu vejo essa bolinha caindo do avião, para mim essa bolinha ela está indo em parábola. Né? Ela vai cair assim, ó, em parábola. Se eu estou aqui em cima no avião, eu vejo a bolinha caindo reto. Ah, né? Porque eu estou seguindo essa trajetória e a bolinha continua aqui. Se eu estou vendo aqui de baixo, para mim a bolinha, na verdade, ela vai caindo em parábola. Por quê? Porque ela continua, né, de início, né, ela vai continuar na mesma velocidade com que ela estava no avião, né, ela vai perdendo velocidade, óbvio, e aí ela vai caindo em direção ao chão, tá? Ao solo. Agora, se eu penso em posição, aí, na verdade, eu estou falando da localização do móvel, né, na trajetória, medida em relação ao ponto da origem do espaço, tá? Então a gente fez mais ou menos isso em sala, vamos tentar ver aqui, olha só. Eu tenho aqui uma reguinha, né, partindo do zero, da onde eu estou saindo. Aí eu tenho o quilômetro 10, o quilômetro 20 e o quilômetro 35. A primeira posição que esse carrinho tá é no que é a posição inicial, que a gente chama, posição 1, é no quilômetro 10. Então essa é a posição dele, é o ponto que ele tá. Né? Sabendo que eu comecei ele do zero, ele está no ponto 10. A partir do zero, ele está na posição 10, é o ponto 10. Agora, se eu quero ver a posição 2 dele, eu vou ver que ele está na posição ali 35 quilômetros. Então essa é a posição, é a localização desse móvel nessa trajetória que ele está fazendo. Ele está indo aí do 0 até o 35, por exemplo. Então, na posição 2, quer dizer que ele está em 35 quilômetros. Aí, pensa comigo, olha só. Se a posição de um móvel ela se altera em relação a esse referencial, quer dizer que o corpo está em movimento. Porque olha só, esse carrinho estava no 10, agora ele está em 35. Então, em relação ao zero, ele está se movimentando. Né? Pensa comigo, ele não está parado. Porque quando a posição não altera, o ponto de baixo, olha aqui, ó, quando a posição não altera em relação ao referencial, isso quer dizer que o corpo está em repouso. Porque se eu estou aqui parado e daqui a um mês você me encontra eu tô parado aqui nessa mesma posição, minha posição não está se alterando. Então eu estou em repouso, eu não estou me mexendo. Tá bom? Ok? A gente viu essa questão aí da posição também. Agora, quando a gente fala então de deslocamento, é o quanto que eu variei nessa posição. Lembra que a gente falou isso, né, em sala? Deslocamento, que é o delta x, que eu devo ter falado como delta d também, que é a variação de distância, a variação do deslocamento, é o quanto que esse móvel variou. Tá? Qual é da posição dele no final para a posição do inicial? O quanto que ele mudou? Então, por exemplo, olha aqui, ó. O deslocamento, que é o ΔX, ele vai ser referenciado pela variação do x, que é o x posição final, menos o x0, que é a posição inicial. Tá? A gente estava vendo isso. A diferença do final menos o inicial. Tá? E aí, olha só, o exemplo que a gente fez lá no slide anterior. Tem aí minha reguinha. Cadê a reguinha? Não veio. Ah, agora que veio. Tem a minha reguinha com o meu carrinho. De novo, o carrinho na primeira posição 10, posição do início. E a última posição dele 35. Então, quando eu faço esse deslocamento, eu quero saber o quanto que variou. O quanto que variou é eu pegar o final
e diminuir do inicial. Então, no final, ele fez 35. No início, agora, ele vai fazer 10. Tá ok? Tá certo? Então, se eu pego 35 menos 10, 25 quilômetros. Esse é o deslocamento desse carro, é o quanto que ele andou. Tá bom? Deslocamento é o quanto que esse móvel aí vai andar. Como ele começou em 10 e terminou em 35, eu vou fazer o final, que é 35, menos o inicial, que é 10. 35 menos 10, 25 quilômetros. Tá? Vamos lá. E aí a gente vai ver aqui, ó, velocidade escalar média, né, que é a primeira formulinha aí que a gente comentou, que é a seguinte, ó. A velocidade escalar média nada mais é do que a razão entre o deslocamento que o móvel sofreu em um dado intervalo de tempo e é representado pela equação que vocês estão vendo aí embaixo, olha só. Começou no x0 esse carrinho, terminou no x, tá? Se eu quero saber a velocidade desse cara, eu tenho que saber o quanto que ele andou, tá? E vou dividir isso pelo tempo que demorou para isso acontecer. Então, V de velocidade média ele pode ser medido tanto em metros por segundo ou em quilômetros por hora. O ΔX é a variação de deslocamento, tá? Que aí pode ser tanto em metros também quanto em quilômetros. E o ΔTzinho, T minúsculo, é a variação do tempo. Quanto tempo que demorou para fazer isso? Foi 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 horas, 5 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 1 milênio, uma quarentena? Não sei, tá? Então, o cálculo, na verdade, né, da velocidade ele vai ser sempre feito pela variação de espaço pelo tempo, tá? Variação de deslocamento pelo tempo, certo? Mas vamos treinar. Eu estou indo um pouco mais rápido porque a gente já viu isso em sala de aula, tá bom, gente? Então vamos lá, olha só. Vamos praticar aqui, vamos fazer alguns exercícios. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos feminino dos Jogos Pan-Americanos de 2011. Após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 12 segundos. Eu quero saber qual é a velocidade que ela teve nesse tempo, qual é a velocidade que ela teve para ganhar essa prova, para correr isso tudo. Então repara que eu já deixei marcado 100 metros rasos, né, que é a distância que ela percorreu, o deslocamento que ela teve, e em 12 segundos, que é o tempo que ela demorou para fazer isso, tá? Então olha aqui, ó. O primeiro passo é a gente fazer o seguinte, separar as informações, que eu já deixei marcado para ficar mais fácil. A distância que ela percorreu foi de 100 metros. O tempo que ela levou para fazer isso foi de 12 segundos. Segundo passo, vou substituir na fórmula. Já que a distância é o ΔX, é 100, e o tempo é 12, eu vou tirar o ΔX e botar o 100 no lugar. Eu vou tirar o ΔT e botar o 12 no lugar. Olha só. Tirei o ΔX, botei o 100. Ok? Embaixo eu vou substituir o ΔT pelo 12, porque é o valor do tempo, tá? Então a fórmula vai ficar, velocidade média que eu quero descobrir, eu não sei, tá? A equação vai ficar então 100 dividido por 12. O terceiro passo é só resolver essa equação. Tu vai fazer aí na sua calculadora, óbvio, vai dar o número quebradinho, vai dar 8,33 metros por segundo, tá ok? Tá certo? Então dividir o espaço, a distância, o deslocamento, pelo tempo. Alguns exercícios eu posso pedir para você converter a unidade, porque aqui, ó, por exemplo, você fez para mim em metros por segundo. Eu quero que você me diga, por exemplo, quanto que isso é em quilômetros por hora. Para fazer isso, essa conversãozinha que eu não falei em sala, então você anota, por favor, essa conversão se dá da seguinte maneira. Ó. Se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Isso é um valor fixo, tá? Isso vai acontecer em qualquer questão, esse valor, tá? Não vai mudando, não. Então, se eu quero ir de quilômetros por hora para metros por segundo, 3,6. Se eu quero ir de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então pensa assim, ó, quilômetros por hora é bem maior do que metros por segundo. Então quando eu estou indo do menor para o maior, do metros por segundo por quilômetros por hora, eu vou ter que multiplicar para ficar maior. Pensa nisso. Hora é maior que segundo, não é? Então pensa nisso, ó. Se está indo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou ter que multiplicar para ficar maior por 3,6. É esse o valor. Se eu estou indo de quilômetros por hora, que é maior, para metros por segundo, que é menor, eu vou ter que dividir esse cara. Então vai dar, vou dividir por 3,6. Olha aqui, ó. O resultado que eu achei
foi 8,33 metros por segundo. Se eu quero passar isso para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. O que dá aproximadamente, tá? Dá 29,9999. Eu botei aproximadamente 30 km por hora. Então foi o tempo que essa menina correu aí nessa prova, tá? Não entendeu? Volta no exercício de novo e vê quantas vezes for necessário, tá bom? Que nem eu faço em sala explicando mais de uma vez. Aqui você pode voltar o vídeo para ver quantas vezes você quiser. Vamos praticar mais um, ó. A distância... poxa vida, o que eu queria vai aparecer por último, quer ver? Ai. Vamos lá. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 50 minutos pedalando entre as duas cidades, eu quero saber qual é a velocidade média dele nesse percurso, levando em conta que ele ficou 10 minutos parado descansando. Então, olha só, botei o desenho aqui, ó. Entre Recife e Olinda são 7 km. Escrevi aqui, ó. Separei as minhas informações, 7 km, delta X, tá? O tempo que ele gastou foi o seguinte, ó. De bike, pedalando, ele demorou 1 hora e 50. Então eu escrevi aqui, ó, 1 hora e 50 na bike, tá? Só que ele ficou 10 minutos descansando, parado, dando relax, vendo lá quem mandou mensagem para ele no WhatsApp. Esse tempo que ele ficou parado também tem que andar, porque a trajetória está acontecendo. Ele ficou parado porque ele quis, né? Então esse tempo também conta. Então para eu calcular o tempo total que ele gastou 1 hora e 50 pedalando e fez mais 10 minutos parado, né? Perdão. O que quer dizer que no total, 1 hora e 50 mais 10 minutos dá 2 horas fechadinha, tá? Então o tempo que ele gastou para percorrer de Recife até Olinda foi de 2 horas, tá? Como a distância que já tinha dado que era 7 km, eu apenas substituí na fórmula. A fórmula é ΔX sobre ΔT, ΔX, ΔT. O ΔX é 7 km, botei aqui, ó, ΔX 7 km, e o ΔT é 2 horas, botei aqui embaixo. Agora eu só vou resolver. 7 dividido por 2, 3,5 km por hora. Bem fácil, né? Já tinha te dado a distância, já tinha te dado o tempo, foi só dividir esses caras, tá? Não entendeu? Volta de novo para conseguir pegar novamente a questão. Vamos fazer mais um. Ó. No trecho de Rio Bonito até Silva Jardim, de aproximadamente 45 km, um ônibus teve uma velocidade constante de 90 km por hora. Ele quer saber quanto tempo que ele demorou para fazer esse percurso. Então, de novo, ó, eu vou separar as informações, tá? Aqui agora eu não quero saber a velocidade, eu quero saber o tempo. Nos outros eu queria saber a velocidade, mas aqui agora eu quero saber o tempo. Então, separei as informações. De Rio Bonito até Silva Jardim, daqui até aqui, ele percorre, 45 quilômetros. Então é a distância que ele está percorrendo, tá? Ele diz para mim o valor da velocidade, 90 km por hora. Ele está dizendo ali o valor da velocidade, tá bom? O segundo passo, então, é eu substituir na fórmula, só que preste atenção, porque o que ele quer saber é o valor do tempo. Ele quer saber quanto tempo que ele vai gastar nesse rolê aí. Sendo que ele já me deu a velocidade, então eu substituí aqui, ó, a velocidade não é 90, então eu vou substituir o 90 no lugar do V, tá? O ΔX é 45, então substituir, ó, 45 no lugar do ΔX. E o ΔT eu não sei, eu quero saber. Determine o tempo gasto, é o que ele quer saber, tá? O terceiro passo aqui é só eu resolver a equação. O que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso trocar esses dois caras aqui de lugar. O ΔT sobe, vai para o lugar do 90, e o 90... agora que apareceu, olha. E o 90 desce pro lugar do ΔT. Ó, troquei de lugar. ΔT estava embaixo, foi para cima. 90 estava em cima, foi para baixo, tá? Eu não posso fazer 90 por 45, porque tá errado, não funciona assim, tá bom? O que eu fiz aqui apenas foi trocar esses dois caras de lugar. Isso eu posso fazer, não tem problema nenhum, tá bom? 45 dividido por 90 dá 0,5 horas, meia hora, que é a mesma coisa que 30 minutos. Tá? Então repara que nesse daqui eu pedi o tempo, por isso que eu deixei o ΔT. Nos outros eu pedi a velocidade, eu deixei a letra V. Tá? Sempre tem que deixar uma letrinha sobrando, ok? Se você não entendeu algum exercício, tenta ver de novo, volta, que quanto mais vezes você vê, mais fácil eu acho que fica, tá? Sua vez, o que você vai fazer? Como é que a gente vai funcionar nessas aulas? Para avaliar a sua presença, né, e para a gente ver avaliar como é que está sendo essas aulas online, eu preciso que você faça os exercícios.
tá? A gente precisa ter maturidade e responsabilidade para fazer isso, não é porque a gente está em casa que a gente vai ficar dormindo o dia inteiro. Eu queria, mas também não posso, tá? Então tira um print, copia esses exercícios no caderno. Hoje foi só uma revisão, isso você já tem no caderno, mas o exercício quero que você copie, tá? Copia esses 4 exercícios no caderno, responde, tira uma foto e manda para mim aqui pelo próprio sala de aula, tá bom? Tem que ser pelo sala de aula para você mandar isso aí para mim, tá bom? Como que você pode mandar isso? Tem um passo a passo aqui de como que você faz para enviar isso, como que você anexa foto, anexa vídeo, dá um pause e lê para que ele vai te indicando como é que faz, tá? Professor, eu tô com dúvida, você pode me ajudar? Posso. Eu vou ficar aqui, quinta e sexta eu tô de manhã aqui pelo sala de aula, você me acha por aqui. Tem o meu e-mail, você pode mandar para mim. Tem o meu Instagram, se você não me segue, vai lá seguir, tá? @prof.thalesbrand, eu respondo por lá também. E aqui, ó, debaixo da atividade, tem uma caixa de comentários que você pode fazer. Quando você escreve o comentário ali, eu recebo no meu e-mail, na minha caixa pessoal, e aí eu respondo. Só eu que vejo, tá? Os outros alunos não veem. Então você pode mandar ali dúvida da matéria, dúvida de que não está conseguindo mandar alguma coisa, não está sabendo mexer direito aqui pelo sala de aula, a gente tenta te ajudar, tá bom? No mais, muito obrigado aí pela sua atenção, tá? Hoje a gente vai fazer uma revisão, a partir da próxima semana a gente dá seguimento no conteúdo. Estou disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Espero que vocês tenham entendido. Se não, volta na aula, vê mais de uma vez. Aproveita e se inscreve aí e curte o canal, tá bom? E no mais é isso. Um grande beijo e se cuidem, tá bom? Tchau, gente.